Olá, gosto de ver como você está avançando. Acredite, agora está bem perto de você ter o seu artigo escrito. Num artigo, o desenvolvimento engloba a revisão de literatura, os procedimentos metodológicos, os resultados e a discussão. Por isso que você deve começar a escrever o seu artigo por esta parte. Na revisão de literatura, você deve apresentar as bases científicas, destacando o que já se sabe sobre o seu tema e explicando os principais conceitos. Mas lembre que seu artigo tecnológico não deve ter uma revisão de literatura muito extensa. Atenha-se ao essencial. Na segunda parte, descreva sucintamente como foram feitas a coleta e a análise dos dados. Depois, na terceira parte, apresente os resultados encontrados a partir da análise dos dados e, finalmente, interprete os resultados, gerando conhecimentos novos e relacionando-os à revisão de literatura. Baixe o esquema 1 no material complementar que ele orientará na escrita do desenvolvimento do seu artigo tecnológico. Vamos ver como a Mariana desenvolveu o artigo dela? Oi, Gustavo! Já comecei a escrever o meu artigo com essas suas orientações e estou muito animada com o resultado. Deixa eu contar para você como eu fiz. Na revisão de literatura, eu recuperei os autores que eu li ao longo deste tempo de projeto e pesquisa. Alguns foram aqueles que eu listei lá no Canvas 1, lembra? Outros autores foram surgindo a partir da própria literatura, de algumas indicações e da pesquisa bibliográfica. Com isso, na minha revisão de literatura, eu expliquei em um parágrafo o que são fundos de investimento e sua importância para o estímulo ao empreendedorismo. Depois, descrevi a regulação dos fundos pela CVM em mais um parágrafo e terminei com um terceiro parágrafo relatando as exigências da CVM para a comunicação do fundo com os investidores. E pronto! E eu não descrevi esta parte no meu texto como revisão de literatura. Eu dei o seguinte subtítulo: Fundos de investimento e sua regulação. Sobre os meus procedimentos metodológicos, eu preferi criar um apêndice, pois eu precisei descrever as minhas etapas que estavam mais complexas. Assim, eu consigo oferecer detalhes necessários ao editor e aos revisores do veículo para onde enviarei o meu artigo para publicação e retiro do texto principal itens que podem ser enfadonhos para alguns leitores. Para construir esta parte, eu dividi em dois subtítulos: coleta e análise de dados. Eu usei praticamente todas as informações que estavam no meu Canvas 7. Descrevi as minhas fontes de dados, população e amostra, as técnicas e instrumentos utilizados para a coleta dos dados e terminei detalhando o meu passo a passo. No subtítulo de análise, eu descrevi as técnicas e os recursos que utilizei, que estavam listados no meu Canvas 8. Para fazer um link deste apêndice com o texto principal, eu criei um diagrama que sintetiza os meus procedimentos metodológicos. Olha como ficou legal! Assim, no meu texto principal, depois da revisão de literatura, eu criei um parágrafo que diz que os procedimentos metodológicos foram realizados de acordo com essa figura e digo que os detalhes estão no apêndice 1. Na sequência, já passo a apresentar os resultados da minha pesquisa, conforme havia planejado no Canvas 8, com estatísticas, gráficos, tabelas e relatório das entrevistas. Nesta etapa, eu poderia ter apresentado todos os resultados e depois iniciado a sua discussão, mas eu preferi discutir cada resultado à medida que apresentava. No seu caso, você pode fazer da forma que se sentir mais à vontade, tá? Nessa aula, você aprendeu a escrever o desenvolvimento do seu artigo tecnológico, contemplando 4 partes: a revisão de literatura, os procedimentos metodológicos, os resultados e a discussão. Na próxima aula, o professor Gustavo irá nos explicar como escrever a conclusão. Te vejo lá. Abraços e bom trabalho!